5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre filhos, né? A gente está nessa jornada, mas a gente precisa também, engloba tudo, engloba a família como um todo. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade dos pais sobre os filhos. Né? Hoje de manhã eu estava falando com algumas pessoas a respeito quanto a essa situação dos filhos, né? Que o pai e a mãe, né, é a autoridade deles. E tanto o pai quanto a mãe têm o direito de exercer essa responsabilidade. A tarefa não é só de um, não é só do pai ou da mãe. Na maioria dos casos, essa tarefa é deixada para a mãe. Né? Mas a palavra de Deus não é só para a mãe, né? Claro que a mãe tem um cuidado maior. Né? A mãe sempre tem aquele cuidado com as vestes, com comida, banho, essas preocupações, né? Mas também o pai, ele precisa estar presente ali também na educação em todo momento da vida do seu filho. Mas também o que estraga, muitos pais permitem, né, que o outro tire a autoridade do outro na frente dos filhos. Então é disso que eu vou estar falando hoje, né? Em relação às pessoas que tiram a autoridade do, né, o outro, no caso a mãe tira a autoridade do pai ou o pai tira a autoridade do filho. É algo assim que também faz com que muitos casamentos se acabem, né? Que faz com que muitos casamentos vá realmente à falência, exatamente essa incidência que os casais não sabem lidar quando os filhos nascem, quando os filhos chegam. Né? E é necessário a gente entender que a autoridade foi dada aos dois, tanto ao pai quanto à mãe, como a Bíblia nos mostra. Né? Devemos respeitar tanto o pai como a mãe, como filhos, né? Então, é um direito dos filhos, dos nossos filhos, obedecer a gente, tanto o pai e a mãe. E algo que eu vejo muito, né? Inclusive, eu estou gravando esse áudio agora, mas, né, o Espírito Santo me levou a gravar esse áudio. E agora há pouco eu estava aqui na pracinha com meu filho e de repente chegou um casal. Sentou ali, a mulher sentou e o marido, eu não sei, né, o esposo, veio e colocou a menina, a filha deles no balanço. Meu filho e eu tava do lado. E uma coisa horrível, assim. E aí ela veio e tirou a autoridade do pai sobre esta criança. Né? E veja que isso foi na minha frente, né? Eles não se preocuparam, eles não se preocupam. E ali ela gritou, não estava tão longe, né? Estava sentada num banco, mas gritou de lá. Ele ficou sem jeito. E isso acaba também o relacionamento do marido com mulher, porque nenhum homem, nem a mulher gosta de ser chamada a atenção, principalmente dessa forma, né? Em relação à autoridade, a essa situação. E aí ela gritou com o esposo, né? Disse, não faz isso, não, com a menina acho que tem uns 2, 3 anos, né? Já entende, né? Já tem a criança de 2, 3 anos, ela já entende, ela já escuta e já sabe o que o pai quer ou a mãe quer, né? E ela gritou lá, não, ele botou a menina no balanço, tava balançando a menina e ele soltou um pouquinho ela, né? Ela tava firme. E lá ela gritou, não necessitava, né, ela ter tirado a autoridade, ela tirou a autoridade. Ela não falou, né, direito com esse esposo, mas tirou a autoridade dele. Então o que acontece? Né? Ele ficou sem jeito. Ele ficou todo sem jeito, o esposo, aí foi pro outro lado, tirou a menina, meio assim. Mas a gente viu, né, que realmente ele sentiu, né, o esposo sentiu, porque eu senti, imagine, né, a gente que tem o Espírito Santo sente, imagine ele. E aí ele foi para um outro lugar, e ela veio, sentou no mesmo balanço, tentou sentar, né, porque ela é um pouquinho cheinha, não conseguiu.
tentou sentar no balanço que ele tinha colocado a filha, pronto. Ficaram uns segundinhos e foram embora. Mas hoje eu quero estar falando dessa autoridade aqui, certo? Que é um direito tanto do pai quanto da mãe. E nenhuma mãe, nenhum pai tem o direito de tirar essa autoridade, certo? Se for a mãe, o pai tem que ficar ali. Porque muitas vezes o que acontece, gente? É errado você tirar a autoridade do pai ou da mãe na frente da criança. O errado aqui tá isso. Agora, se você chegar e conversar, certo, com a sua esposa, com seu esposo, num cantinho, sem ser na frente da criança, certo? Porque essa criança, ela cresce o quê? Porque essas crianças crescem traumatizadas, porque essas crianças se tornam adultos, né, adolescentes, sem respeito nenhum ao seu pai e à sua mãe, quando cresce, quando se tornam adultos. Exatamente por conta disso, porque quando criança, veja aqui, que tem muito aqui, certo? Não é algo que surgiu assim, não, porque as pessoas acham, mas eu cuidei tão bem, tão assim, e agora olha como ele me trata, olha como ele me desrespeita, ela me desrespeita, a filha ou o filho. Mas isso já vem da infância, gente. Veja aqui, já vem da infância. Então, em muitas situações, acontece isso. O pai quer tirar a autoridade da mãe na frente dos filhos, o que é errado, certo? E a mãe também tirar a autoridade do pai na frente dos filhos. Não pode. Entendeu? Então, aí está o erro de muitas pessoas, que muitos cometem. E aí vem aquela decadência, né? Vem a decadência, e isso também gera conflitos dentro de um casamento, gera conflitos, não tem como não gerar, né? Não tem como não gerar conflitos dentro de um relacionamento a dois, certo? Então veja que tudo tem que ter cautela, né, nessa situação. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e a pessoa chegou para mim e disse que eu vou dar um exemplo aqui, ele vai saber, né, que eu vou dar aqui o exemplo dele, né? E aí a criança estava assistindo muito, acho que no notebook, né? No notebook, assistindo desenho no notebook, né? E a gente tem que, até com essas coisas, a gente tem que vigiar quanto a isso, né? Não deixar a criança o dia inteiro, né, na frente de um notebook, na frente de um computador, na frente de uma televisão. Tudo tem que vigiar, né, gente? Para o que o mundo está hoje, então nós temos que vigiar. Tudo com cautela. E aí ele foi reclamar, falar, né, tirar a criança do notebook, né? E a esposa não gostou. Né? Achou ruim. E veja aí como é que tá as situações das pessoas, né? Acaba tirando a autoridade, mas vocês precisam aqui exercer a autoridade de pai e de mãe. Cada um aqui tem, Deus deu essa diligência ao pai e à mãe, quanto aos filhos, certo? Seja filho homem ou seja filho mulher. A autoridade foi delegada aos pais. Agora tudo com cautela, tudo realmente com discernimento, né? Sem nenhum tirar a autoridade do outro, porque um dos conflitos que leva a muitas separações, gente, tá, né, uma pesquisa, né, que fazem por aí, mostra exatamente isso, né, que era o marido falando da esposa e a esposa falando do marido, que um tirava a autoridade do outro na frente dos filhos. E aí o que acontece mais tarde? O filho e a filha não têm respeito por pai, pela mãe, nem pelo pai, nem pela mãe. Cresce dessa forma. Eu digo isso aqui porque lá em casa, né, assim, tem uma parte dos meus irmãos, né, que até respeita minha mãe, entre aspas, né, que até respeita. A outra não. Então é algo assim que a gente precisa ver como é, né, e se dá quando ainda as crianças ainda são crianças, né? Quando elas ainda são crianças, você tem que ter toda a cautela, toda a maturidade ali, porque as pessoas acham assim, botei um filho no mundo, é só botar um filho no mundo e acabou, se joga
com as crianças, a educação está aí, gente, né? Temos que saber educar os nossos filhos, né? Vocês que têm filhos, que têm filhas, crianças ainda pequenas, de 3, 4, 5, nessa faixa etária, né? Vocês têm como conduzir, têm como orientar, tem como conduzi-la, né, no caminho do Senhor, porque depois que passa de uma fase é muito mais difícil, a gente sabe. Mas é isso aqui que eu queria estar compartilhando com vocês, né, quanto a essa situação, porque diz respeito à família, respeito a filhos, casamento e tudo isso, né. Lembrando aqui que você não pode, mesmo que vocês estejam afastados, né, os esposos, as esposas de vocês não estão com vocês agora, mas vocês também, mesmo eles estando fora, vocês não podem tirar essa autoridade do pai ou da mãe, daquele que estiver fora, né? Tem que respeitar, né? Dependendo da situação, claro. Tudo tem que ter discernimento e cautela aqui, ver qual é a situação, né? Quanto a qualquer questão. Mas nunca tire a autoridade do seu esposo e nem da sua esposa sobre a vida dos seus filhos, e não façam isso na frente deles, em hipótese alguma, né? Não façam isso. Conversa, é melhor conversar, né? Sem eles estar presente, e assim vocês entram num consenso, né? Porque a maioria das pessoas, os conflitos no casamento geram mais quando os filhos nascem. Quando os filhos nascem, há um conflito maior. Então, para não haver tanto conflito, né, a gente tem que aprender agora, né? Porque quando vocês estiverem juntos, os filhos vão estar ali, então vocês aprendem agora, certo? Então é isso aqui, certo? Que eu queria estar compartilhando com vocês em relação a essa situação. Amém?